Boa noite. Se você está aqui é porque você é apreciador de vinho como eu. Hoje eu quero falar para você deste vinho. Colomé, lote especial, Malbec 2018, mais uma oportunidade de você gravar o rótulo. Colomé 2018, lote especial. Colomé é uma vinícola que faz excelentes vinhos, está no norte de Mendoza, a 400 quilômetros ao norte de Mendoza, numa região chamada Salta. Inúmeras vinícolas de muito bom padrão, produzindo vinhos excelentes na região de Salta. Embora seja o mesmo país, o mesmo tipo de cepa, a mesma Malbec, pela simples mudança geográfica, ele adquire algumas características diferentes. Os vinhos de Salta, ele tem um toque ácido discreto a mais que os vinhos, por exemplo, plantados ou na Patagônia, lá no sul da Argentina, ou em Mendoza, por exemplo. O que isto significa? Se você for tomar um vinho jovem e gostar de vinho ácido, ligeiramente ácido, é uma notinha ácida, não vai fazer diferença nenhuma. Mas se você quer comprar vinho para guardar, porque ele com o tempo ele melhora, o vinho de Salta leva esta vantagem, porque a acidez assegura potencial de guarda. Ok? Estamos entendidos? Este Colomé, essa vinícola, faz vinhos excelentes. Na região do Salta tem um vale chamado Cafayete, aonde uma uva chamada Torrontés se deu muito bem. Eu estou falando isso porque a Colomé produz um Torrontés claro, límpido, maravilhoso. Uma outra hora eu vou falar desse vinho. É um vinho barato, baixo custo, frutado, bem aromático, bem agradável, de baixo preço. E é nesse Vale do Cafayete que tem muito Torrontés. Para quem aprecia branco é excelente. Mas nós hoje estamos falando desse Malbec, o Colomé Malbec Lote Especial, é o 2018. É um vinho que ele fala lote especial porque são 13.500 garrafas por ano. É um vinho de altitude, mais de 1.300 metros de altitude. Por isso, ele tem essa característica de ser uma notinha ácida. Mas quando eu abri este vinho, eu vou confessar para vocês, eu tomei um susto. Eu puxei a rola e fui tomar muito ácido. Acho que não vai dar certo. Mas eu abri a garrafa, deixei ele decantar por cerca de 25, 30 minutos. Olha que evolução. Dava para sentir ele crescer na taça, em qualidade. Ficou excelente. Vamos às impressões do vinho. Como a maioria dos Malbecs são ricos em tinta, você está vendo aqui um vinho praticamente negro, apenas na circunferência, no perímetro da taça, você consegue ver a sua transparência, a sua cor, sua limpidez, o seu brilho. Excelente o vinho, olha só, muito boa condição de carga de tinta, ele cobre bem, manobra bem, as lágrimas todas bem distribuídas em arco, os arcos assim equidistantes, lágrimas lentas e grossas. Isso demonstra estrutura, um vinho bem montado, bem estruturado. Vamos falar agora de buquê. Frutas vermelhas no Malbec é sempre uma repetição. Mas você encontra aqui a madeira, a baunilha, que é próprio do carvalho. Você encontra aqui uma nota de um figo seco. Você provavelmente já viu aqueles figos desidratados. Se você consegue imaginar o figo turco, que chama, né? Então aí você vai entender no buquê você tem aquele figo turco, que é aquele figo seco. Frutas secas como o figo incorpora. Claro que a ameixa está presente, isso é uma característica do Malbec. Depois de uns 25 minutos, esse vinho estava macio, redondo, agradável, combina bem com massa, combina bem com assados de carne vermelha. Mas quando você for fazer um assado de carne vermelha,
Eu queria fazer uma observação para você que gosta de tomar vinho, vinho potente e forte como este é. Não faça aquelas carnes assim, com alecrim, com manjerona, com manjericão, com salsa, com cebola, com... Quando a gente fala de vinho, nós falamos de assado, é no sal. Porque se você fizer uma tempestade de sensações na carne, isto vai atrapalhar as tuas percepções com o vinho. E talvez, se você combinar errado, você estraga o vinho. Não é que o vinho se estraga, a tua percepção no vinho sai prejudicada. Eu já vi gente, por exemplo, eu gostaria de assar um carneiro, mas o cara assa no forno e ele põe uma infinidade de ervas aromáticas lá, as ervas finas, enche de folha de ervas e de sensações. E aí ele vai tomar um vinho. Ele acaba despercebendo as qualidades do vinho, porque ele incrementou com muitas sensações de boca a carne. E isso prejudica diretamente a sensação do vinho. Então, quando você for fazer vinho e for comer com carne, é carne no sal. No sal. Se você for encher de carne com ervas finas e temperos aromáticos, o segredo da vovó, que botava 25 ervas bem cheirosas dentro de um molhinho, esquece. Aí você não vai para vinho argentino. Você vai lá para um Sangiovese, um vinho mais light, uma coisa italiana, uma coisa nessa direção. Um português para carne de porco e tal. Mas a ideia do argentino é você comer isso com carne com sal. Ou você vai muito bem com qualquer tipo de massa, com molho, seja um bolonhesa, seja um molho branco, um molho de queijo, pizza, essas coisas, dá muito bem o Malbec. O Colomé Lote Especial que eu estou conversando com vocês hoje também saiu-se muito bem. É um vinho macio, gostoso. O buquê, quando a gente fala de intensidade, o buquê desse vinho ele não é intenso, mas ele é agradável. O pouco que tem é muito bacana. Quando você quiser apreciar o buquê de um vinho, você gira bem a taça, que você põe o vinho todo em movimento, e aí você curte ele. Ele tem um cheiro assim, uma coisa na direção da groselha, da cereja, ele também lembra o figo, lembra a baunilha, lembra a madeira, porque ele fica guardado em carvalho. Mas há uma característica no buquê, o fato dele ser, que eu disse para você, o buquê é muito agradável, e é mesmo, mas ele não é intenso, e realmente não é. Mas é que eu estou tomando aqui um vinho 2018. E uma coisa eu preciso falar em defesa deste vinho. Quem dá buquê ao vinho é o processo de envelhecimento. Quando a gente fala em Malbec, o Malbec bom é aquele que você toma com pelo menos 5 anos. 5 anos da colheita. Eu deveria estar tomando esse cara daqui em 2023, não em 2020, né? Pelo menos mais uns 3 anos pela frente. Então ele tem muito para melhorar. Lembra que eu disse que eu abri e senti uma notinha ácida? Isto reflete o potencial de guarda. Quer dizer, ele está me dando um recado. Tony, guarda. Daqui 2, 3 anos eu vou estar muito melhor. E vale a pena, eu paguei muito barato esse vinho. Eu fiz uma viagem, ainda estava aberta a fronteira, eu paguei um número perto de $10 nessa garrafa, mais ou menos isso, 12 dólares, uma coisa assim por aí. Então, o que é o conselho que eu te dou? Se você for apreciar esse, não compre um. Compre a caixa fechada, leve a caixa inteira para casa. E guarde num local escuro, seco, de preferência que não tenha altas temperaturas, e aguarde uns 3 ou 4, espere ele fazer pelo menos 5 anos. Tenho certeza que você vai gostar. Colomé, lote especial, uma excelente vinícola, um muito bom vinho. É a dica de hoje do Tony Robalo. Um abraço para vocês e até a próxima.